Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal ou mais um episódio no nosso podcast. Você está nos ouvindo aqui pelo Spotify. Meu nome é Matheus Messias, sou empreendedor, ex-analista de investimento, investidor, cristão e você vai ver basicamente 4 temas nesse canal aqui. Vai falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, finanças e investimentos e Bíblia, cristianismo, que é a minha base de fé. Hoje o tema, como você pode ver pelo título, é sobre medo. Já vou explicar o título aqui antes que o pessoal caia matando em cima de mim, o pessoal da área da saúde mental. Mas eu escolhi esse tema porque é um tema, primeiro, que é um tema muito relevante. Quando a gente olha dentro da psicologia humana, existem alguns gatilhos comportamentais que a gente chama, ou motores motivacionais, que são ações dentro da nossa consciência, dentro da nossa psique, que levam a gente nos motivam a tomar uma ação, né? O que é um motor motivacional? É algo que nos leva a tomar uma ação. E o medo, amplamente já mostrado por estudos, é um grande motor motivacional do ser humano, ou seja, é um dos sentimentos mais fortes que levam os seres humanos a tomarem decisões. E, obviamente, uma vida que é baseada tendo o principal motor motivacional, o medo, não é uma vida saudável, não é uma vida que vai levar você a lugar nenhum. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Então a gente vai falar um pouco de desenvolvimento pessoal, mas também a gente vai falar um pouco sobre Bíblia. Por quê? Porque esse tema veio para mim no meu devocional, então eu tenho um hábito da leitura da Bíblia, e num momento de devocional eu me deparei com algumas frases, algumas verdades que Jesus trouxe a respeito do tema medo no livro de Lucas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aquilo me despertou para entender um pouco mais e me aprofundar um pouco mais sobre como a Bíblia trata o medo. Como deve ser a nossa relação biblicamente com o medo e como solucionar o problema do medo biblicamente falando. Aí entra o título deste vídeo, né? Então, como vencer o medo sem precisar fazer terapia? Aqui, de forma nenhuma, eu não estou negligenciando ou menosprezando o trabalho dos profissionais de saúde mental. Realmente existem casos que é necessário o trabalho de saúde mental, casos mais graves, e tudo aquilo que eu vou falar aqui também deve ser acompanhado se, obviamente, você vê a necessidade de um acompanhamento psicológico, mas eu quero te mostrar à luz da palavra de Deus, e não só isso, como eu tenho feito na minha própria vida, lidado com os meus medos, né? Então, Mateus, assim como qualquer ser humano, a gente vai falar sobre isso nesse podcast, tem medos. E como que o Mateus lida com os medos? E as respostas estão na Bíblia. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar no texto base bíblico, que eu quero conversar com você sobre medo, como você venceu o medo sem precisar fazer terapia, né, buscando recursos espirituais, buscando verdades que estão na própria palavra de Deus, eu quero trazer aqui 4 verdades científicas a respeito do medo, tá? Então essas 4 verdades vão ser base para a gente tratar sobre o assunto depois, biblicamente falando. Então, a primeira verdade que eu quero trazer sobre medo aqui para você é que medo é algo que todo mundo tem, tá? Isso foi comprovado por um estudo feito por Joseph Ledoux, que foi publicado no seu livro em 1996. O nome do livro é The Emotional Brain. E ali ele mostra que o medo é gerenciado, né, dentro do nosso sistema nervoso, dentro do nosso cérebro, num órgão, vamos dizer assim, ou num espaço do cérebro que chama amígdala. E a amígdala é ela que faz a gestão do medo em nós. Ou seja, se você é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência na sua amígdala, então você sente medo. Então também estudos mostram que pessoas que tiveram algum dano na amígdala, elas têm menos medo, elas têm menos sensibilidade ao medo. E aí isso torna elas de pessoas mais destemidas. Mas isso é uma questão física, é uma questão fisiológica. Ou seja, se você, assim como eu, não tem nenhum problema na sua amígdala, naturalmente você vai ser alguém que sente medo. Então medo não é algo que algumas pessoas têm e outras não.
Medo não é algo que você já ouviu aquela frase tipo, nossa, aquela pessoa é medrosa, nossa, aquela pessoa não tem medo. Para falar a verdade, fisicamente falando, todos nós temos medo. O medo é alguma coisa que todo mundo enfrenta. Então não é algo que você às vezes olha para a sua vida e fala, caramba, parece que só eu tenho que lidar com os meus medos. Parece que as pessoas lá fora vivem como se não tivessem medo. E para falar a verdade, isso é um engano. Todo mundo, fisiologicamente falando, tem que lidar com o medo. A segunda verdade que eu quero trazer sobre o medo aqui para vocês é que o medo ele afeta as nossas decisões e a nossa vida de maneira prática. Um estudo feito por Daniel Kahneman e Tversky, até peguei o nome dele aqui, que o sobrenome do cara é difícil, Tversky, foi publicado em 1979, mostra duas coisas, né? Eles basicamente estudam o comportamento humano economicamente falando, com viés econômico. E esse estudo mostrou duas coisas. A primeira delas é que o medo afeta as decisões humanas. Ou seja, o medo, como eu disse, é um motor motivacional. É algo que transcende, não fica só dentro da gente. Mas o medo é algo que nos leva a tomar uma ação. E aquilo se torna algo prático, aquilo é externalizado. Então, esse estudo comprova que o medo tem um impacto real e prático nas nossas vidas. Então, a forma como você conduz a sua vida pode ser ditada, pode ser coordenada, o principal motor da sua vida pode ser o medo. E aí que entra o segundo ponto desse estudo, que é muito interessante, que ele diz que o estudo mostrou que o grande motor motivacional, quando a gente fala financeiramente falando, economicamente falando das pessoas, é o medo da perda. Ou seja, o grande motor motivacional de maioria da vida das pessoas é o medo. Aqui ele olha exclusivamente sobre o aspecto econômico financeiro. Mas a gente pode interpretar isso de que o homem extrapola essa tomada de decisão baseada no medo para outras áreas da sua vida. Nos seus relacionamentos, na sua carreira, seu relacionamento com Deus. Ou seja, o medo acaba sendo um dos grandes motores motivacionais que levam as pessoas a tomarem decisões na sua vida. E isso faz com que a gente crie a nossa vida, um ambiente onde a nossa vida vai ser guiada baseado no medo. O medo da perda. A gente vai falar um pouco sobre isso mais ali na frente. A terceira verdade que eu quero que você entenda é que eu e você, nós podemos ser condicionados pelo medo. E isso foi evidenciado num estudo de Watson e Rainer em 1920, onde eles fizeram o que eles chamaram de o experimento Pequeno Albert, onde eles fizeram experimentos de condicionar cachorros ao medo. Ou seja, eles aplicavam situações de medo nos cachorros, em pequenos cachorros, e perceberam que aqueles cachorros, depois de adultos, se comportavam, eram condicionados a ter medo aquilo que eles foram expostos quando eram crianças, quando eram bebês. Ou seja, esse estudo mostrou que a gente pode ser condicionado ao medo. Eu e você podemos ser condicionados ao medo. Então, muitas vezes, essa verdade na nossa vida nos limita, por quê? Porque a nossa realidade nos expôs a coisas que nos geraram medo. Então, muitas vezes você fracassou num negócio e aquilo te condicionou a não querer abrir outro negócio. Muitas vezes você perdeu alguém que você amava muito cedo e aí você fica condicionado a ter medo de perder outras pessoas importantes na sua vida. Às vezes as pessoas disseram para você que você não seria ninguém, que você não conseguiria, que você não daria certo e aquilo se estabeleceu como um medo de tentar ser alguém melhor. Ou seja, fisicamente falando, psicologicamente falando, a vida e as situações têm o poder de nos condicionar a viver no medo. Isso é muito importante, porque muitas pessoas vivem nisso, elas vivem numa condição de medo. É diferente você ter medo e você viver numa condição de medo. Muitas pessoas foram condicionadas por várias situações das suas vidas a viverem no medo, a viverem com medo de certas coisas na sua vida. Mas a última verdade que eu quero te mostrar, talvez seja a mais libertadora delas, a respeito do medo também, é um resultado que foi mostrado pela Cornell University
no centro de num centro de estudo, né, no National Science Foundation. E a verdade que trouxe a respeito do medo, e essa estatística é muito poderosa, é que 85% dos medos que nós temos na nossa vida nunca vão acontecer com a gente. Ou seja, a cada 10 medos, praticamente 8 medos que você tem nunca vão acontecer com você. Então, se você tem medo de cair de avião, você nunca vai experimentar a queda de um avião. Se você tem medo de cachorro, um cachorro nunca vai te morder. Ou seja, 8 em cada 10 medos que você tem na sua vida, você nunca vai passar por eles. E mostra também que dos outros 15%, né, de medos que a gente vai passar, pô, então, Matheus, eu tenho medo de algumas coisas aqui. Dos 15% que sobraram, que você vai passar por aqui, você tem medo e você vai passar por aquela situação na sua vida, 12% são superáveis. Você descobre no fim da sua vida que você conseguiria superar eles com facilidade. Ou seja, só 3% dos medos que nós temos nas nossas vidas, realmente nós deveríamos ter medo. Os outros 97% nós não deveríamos nos preocupar. O que esse estudo nos mostra? Que a maioria das pessoas vive sobre uma cadeia de medo. Que o medo nos aprisiona num lugar onde não deveria. Se esse estudo está nos mostrando que, estatisticamente, probabilisticamente, só 3% dos medos que nós temos na nossa vida realmente vão ter algum impacto na nossa vida, por que a gente vive motivado por esses medos? Por que a gente deixa de fazer coisas por conta desses medos? Isso mostra que o medo, ele é uma cadeia psicológica, porque se algo nunca vai acontecer com você, não tem por que você temê-la. Dá para entender? Então esse estudo mostra duas coisas que são muito importantes. Primeiro, o medo é uma cadeia psicológica que você tem, porque na realidade pouquíssimos deles vão acontecer com você e os que acontecerem, a grande maioria, você vai superá-los. Mas também mostra um lado positivo, que, cara, 97% daquilo que você está me ouvindo agora, me assistindo agora, nunca vai acontecer com você, ou se acontecer, você vai conseguir superar. E vai sair mais forte, talvez, no fim dessa situação. Ou seja, a probabilidade de você superar os seus medos é muito maior do que a probabilidade de você sucumbir a esses medos. Então essas 4 verdades são extremamente importantes para a gente nortear como que a gente lida com o medo, como a gente reage ao medo. Como eu disse, todo mundo tem medo, mas a questão é como a gente reage com o medo. Então eu fiz questão de trazer esses dados aqui, essas pesquisas, porque eu não queria ser leviano. Eu não quero tratar o medo como algo leviano, e não só com o aspecto bíblico. Claro que eu vou trazer o aspecto bíblico, mas eu queria trazer verdades que estudos e a ciência nos mostram a respeito desse tema tão importante. Mas quando eu olho para as Escrituras, algumas coisas me mostram, algumas verdades também sobre o medo, que o próprio Jesus nos ensina. E foi isso que me impactou. No meu devocional, fazendo o meu devocional, eu me deparei lá no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 4 ao 7, com uma passagem que Jesus trata com as pessoas a respeito desse tema, medo. Diz o seguinte nessa passagem bíblica: Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso, não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Aqui, Jesus está nos mostrando algumas verdades de como lidar com o medo. Biblicamente falando, Jesus traz ensinamentos valiosos sobre como nós devemos lidar com o medo. E eu quero começar com uma verdade aqui que Jesus deixa muito claro
na primeira parte dessa passagem bíblica, é que a gente tem medo, como eu disse, a gente vai ter medo, mas nós temos medo das coisas erradas. Eu e você temos tido medo das coisas erradas. É exatamente o que Jesus está dizendo para você. Ele está dizendo o seguinte, cara, você não tem que ter medo com as coisas do mundo, você não tem que ter medo com as coisas naturais. Eu vou te falar uma verdade. De quem você tem que ter medo? Você tem que ter medo de Deus, que depois da morte ainda tem poder, tem uma versão da Bíblia que diz, tem o poder de julgar a tua eternidade. O que Jesus está querendo nos mostrar é que muitas vezes nós tememos aquilo que é natural, a gente teme aquilo que muitas vezes, como eu disse, na verdade, sobre o estudo que mostra que 85% dos nossos medos nunca vão acontecer, muitas vezes nós vivemos numa cadeia de medo natural de coisas que nunca vão acontecer na nossa vida. Mas nós desprezamos a Deus. Nós não temos o medo ou o temor que nós deveríamos ter diante de Deus. Nós vivemos numa sociedade em que nós caçoamos de Deus, nós zombamos de Deus, nós zombamos de Jesus, como se não fosse haver consequência, como se Deus não existisse, mas essas mesmas pessoas estão presas nas suas casas por medos naturais, por medo de fracassar, por medo de começar um novo negócio, por medo de a sua vida não dar certo, por medo de um relacionamento acabar, por medo de perder pessoas que amam. As mesmas pessoas que não têm medo de Deus são as mesmas que vivem presas em medos que nunca vão acontecer na sua vida. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós é o seguinte, querido, de quem você deveria ter medo, você não tem, mas vive preso no medo. E aqui Jesus deixa claro sobre a morte. Você percebe que ele fala assim, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. Porque daqueles medos que eu falei, né, que de todos os medos que nós temos, alguns nunca vão acontecer com nós, tem um que eu tenho certeza que vai acontecer com nós, que é a morte. A morte não importa se você é rico, se você é pobre, se você é chinês ou se você é europeu. A morte vai chegar para todo mundo. E a maioria das pessoas vivem baseados no medo da morte, no medo do que pode acontecer com o corpo delas. E o que Jesus está querendo dizer, o máximo que pode acontecer com vocês, o dano maior que vocês têm na vida de vocês é perder a própria vida. Mas mesmo assim, vocês não deveriam se preocupar com essas coisas, vocês não deveriam ter medo disso. Por quê? Porque o máximo de dano que as coisas naturais e que o mundo pode trazer para você é a morte. Mas Deus, ele tem o poder de julgar, de definir a sua vida após a morte, a sua eternidade. O que Jesus está querendo nos mostrar é que nós temos medo de coisas naturais, mas nós não temos medo daquilo que vai ser eterno. Nós morremos de medo de coisas que nunca vão acontecer com a gente nessa terra, mas não morremos de medo daquilo que vai acontecer com a gente na nossa eternidade. Então, essa é a primeira verdade. A primeira verdade é que a gente não deve temer. O nosso temor não deve ser se eu vou morrer num acidente de avião, ou se eu vou perder alguém que eu amo, ou se o meu negócio vai fracassar, ou se eu vou ser rejeitado. O meu medo tem que ser, cara, como eu estou vivendo perante Deus? Como a condução da minha vida me leva para perto de Deus ou para longe dele? Mateus, então você está me falando que Jesus está falando para a gente que a gente tem que viver uma vida de medo? A gente tem que viver uma vida vivendo por medo? A gente tem que ter medo de Deus? Esse deve ser o nosso relacionamento com Deus? Não. E aí que entra a segunda parte dessa passagem bíblica. Porque Jesus termina essa primeira parte falando assim, sim, repito, tenham medo de Deus. Se você para aí, você pensa assim, pô, então Jesus está mandando eu viver uma vida com medo de Deus? Que foi o jeito que muitas pessoas viveram. Muitas pessoas viveram com medo de Deus. Elas veem Deus, elas imaginam Deus como um homem carrancudo, preparado para fulminar elas caso elas errem. Como um homem que está aqui só para trazer juízo, que está aqui só para trazer julgamento.
Mas não é isso que Jesus me ensina nessa passagem. O que eu vejo é, na continuação, Jesus mostrando que aquele a quem nós deveríamos ter medo, aquele que é mais poderoso do que as coisas naturais dessa terra, é o mesmo que cuida de nós nos detalhes. Por isso que Jesus diz: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O que Jesus está querendo dizer para você, olha, você está tendo medo da coisa errada. Você insiste em ter medo de coisas naturais, enquanto o que você deveria ter medo é daquilo que diz respeito à eternidade. E mesmo aquele que tem poder para julgar a tua eternidade, aquele que está acima das coisas naturais, aquele que tem um poder superior, que tem um poder maior do que o maior dano que você pode ter na sua vida, esse cuida de você nos detalhes. Esse cuida de você nos detalhes. Até os fios de cabelo que você tem na sua cabeça, Deus sabe. Jesus que te deixar claro que Deus, ele se importa no detalhe com você. Ele cuida de você no detalhe. E aí ele termina: não tenham medo. Então o que Jesus está dizendo não é simplesmente vivam uma vida com medo de Deus. O que Jesus primeiro fez foi comparar o medo que os homens têm da terra com o medo que eles deveriam ter da sua eternidade. E depois de fazer essa comparação, mostrando que Deus é muito superior àquilo que eles vivem nessa terra, ele fala: vocês não precisam ter medo, porque esse mesmo Deus que pode julgar toda a sua eternidade é o Deus que cuida de você nos detalhes. E isso explodiu a minha mente na forma como eu devo lidar com o medo na minha vida. E no restante aqui desse vídeo eu quero te mostrar de maneira bíblica como lidar com o medo. E eu quero te trazer 3 princípios, 3 coisas que você precisa fazer para aprender a lidar com o medo, para aprender a superar o medo. Como eu disse para você, não é uma questão de ter medo ou não ter medo. Todos nós, cientificamente falando, fisiologicamente falando, vamos ter medo. O medo é desencadeado, é irracional até, né? O estudo do Joseph Deluxe mostrou que antes mesmo da gente pensar ou racionalizar sobre uma situação de medo, o nosso corpo já começa a se preparar. Porque é meio instantâneo, então é meio irracional, é meio alguma coisa que a gente não tem controle num primeiro momento. Mas a gente não pode deixar que o medo governe as nossas vidas. E eu quero te mostrar como você superar o medo, como você transpassar essa barreira. E é algo que o próprio salmista nos dá dica. Ele deixa muito claro como ele lida com o medo, com 2 chaves. Salmo 56, 3 e 4 diz o seguinte: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem me prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O salmista começa dizendo: quando eu estou com medo. Aqui ele está assumindo a mesma condição minha e sua, que é: nós temos medo. Então, quando você tiver medo, quando o medo bater a sua porta, o que você faz? A mesma coisa que o salmista fez. A primeira coisa é confiar em Deus. Por que que muitas pessoas vivem com medo? Porque a confiança delas estão nas coisas naturais, que são as mesmas coisas que provém o medo delas. Nós vivemos com medo porque a nossa confiança está na economia. Nós estamos com medo porque a nossa confiança está na nossa capacidade de tocar o nosso negócio. Nós temos medo porque a nossa confiança está na fidelidade do nosso parceiro. Nós vivemos com medo porque a nossa confiança está baseada na nossa saúde ou na vida, na saúde das pessoas que nós amamos. Deu para perceber que nós vivemos com medo porque a nossa confiança está baseada naquilo que é perecível,
naquilo que não é sustentável, naquilo que é corruptível. É por isso que nós vivemos com medo, porque nós não colocamos a nossa confiança naquele que é incorruptível, naquele que é infalível. Então a primeira chave para você vencer o medo é colocar a sua confiança em Deus. Mateus, como eu faço isso? É simples. Você fecha a porta do seu quarto atrás de você e faz a mesma coisa que o salmista fez. Aqui é uma declaração do salmista. Você tem que declarar para si mesmo, é algo que eu faço. Muitas vezes, em momentos em que eu tive medo das situações que eu estava vivendo, o que eu faço é fechar a minha porta e falar: Deus, tá difícil, eu tô com medo, mas eu continuo confiando no Senhor. Essa é uma oração que diariamente eu faço com a minha esposa. Diariamente a gente ora pelos nossos propósitos juntos. E na nossa oração a gente começa dizendo: Deus, nós confiamos em Ti e nós esperamos em Ti. Quando você faz isso, você não está colocando mais as suas expectativas no resultado do seu negócio, no resultado do diagnóstico de uma doença, no resultado de um vestibular, no resultado da economia, de um PIB ou da inflação. Você não está colocando a sua esperança, a sua confiança nas palavras de alguém que você ama. Mas você está colocando a sua confiança naquilo que o mesmo salmista disse, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que não é corruptível, aquele que não é falível. E aí isso renova você, você não precisa ter medo, mas isso precisa ser feito. A segunda chave que o salmista nos dá para que a gente vença o medo é: você tem que se lembrar daquilo que Deus te prometeu. A palavra de Deus diz aqui em Salmo 56, diz o seguinte: eu confio em Deus e eu o louvo pelo que ele tem me prometido. Sabe, quando você está com medo de algumas coisas, você tem que se lembrar daquilo que Deus te prometeu. Mas, Mateus, eu não faço a mínima ideia do que Deus me prometeu. É claro, você não se achega a Ele, você não se relaciona com Ele. Como que eu vou ouvir promessas de alguém que eu nem ouço? Como eu vou saber o que Deus tem ao meu respeito se eu nem me aproximo dele? Primeiro é preciso você se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar dele. No momento que você se aproxima de Deus, Mateus, como eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando. Fecha a porta do teu quarto. Fala: Deus, eu quero me aproximar de você. Eu não me importa se você vai à igreja ou não. Não é isso, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre relacionamento com Deus. No começo da minha conversão, eu não ia em igreja nenhuma. E eu fazia uma oração de 10 segundos, falando: Deus, eu estou aqui, disponível. Não sei como orar, mas eu quero me aproximar de Ti. E foram os momentos mais incríveis da minha vida no meu relacionamento com Deus. Então o que eu quero te dizer é: se aproxime de Deus. Quando você se aproximar de Deus, Ele vai começar a falar o que Ele tem, as promessas que Ele tem ao teu respeito. E quando essas promessas começarem a serem ditas, guarde elas profundamente no seu coração. Porque no dia difícil, no dia em que o medo bater, você vai se lembrar daquilo que Ele te prometeu. É algo que eu faço também na minha vida. Tem promessas de Deus a respeito da minha vida. E quando eu lido com uma situação que está sendo bem difícil, com alguma coisa que está sendo bem difícil, e eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo do futuro, eu lembro: poxa, mas se Deus me disse que ia acontecer isso, eu não preciso ter mais medo, porque é diferente daquilo que está acontecendo aqui. O que eu estou vivendo não foi aquilo que Deus me prometeu. Então, quando você coloca os seus olhos na promessa de Deus, o medo se vai. Porque, mais uma vez, você coloca a sua confiança naquilo que não é natural. E a terceira coisa, para você vencer o medo, está descrita em 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que o castigo existe.
Então a terceira coisa para afastar o medo é você ter um amor, você ser preenchido de um amor verdadeiro. Mateus, o que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é aquele que não está baseado, mais uma vez, nas coisas naturais. Olha, a palavra de Deus, ela deixa clara, o amor totalmente verdadeiro. Mateus, existem amores verdadeiros? Existem. Mas o amor totalmente verdadeiro só existe em uma pessoa, Jesus Cristo. E é esse amor que foi manifesto na cruz. Esse vídeo está sendo lançado agora, pós-Páscoa. O amor que foi manifesto na cruz, esse amor é o amor totalmente verdadeiro. É o amor que vai preencher as lacunas do teu coração, as lacunas da tua vida e vai impedir que haja espaço para o medo. Quando você é preenchido de um amor totalmente verdadeiro, não existe espaço para o medo. É exatamente o que está sendo falado aqui em 1 João 4. No amor verdadeiro não há medo. E se você está cheio do amor verdadeiro, se o teu coração está cheio, não existe espaço. Então, se existe medo na sua vida, se você é alguém que é motivado por medo, e aqui eu não estou falando de ter medo, mas se você é motivado pelo medo, se as tuas decisões são motivadas pelo medo, isso é um sinal de que ainda você não encontrou o amor verdadeiro de Jesus, que preenche a sua vida e que não deixa espaço para o medo atuar na sua vida. Para encerrar aqui, Mateus, então você está querendo dizer que quando eu me aproximar de Deus, que quando eu fazer essas coisas que você falou, eu simplesmente vou viver igual um desvairado, não preciso ter medo de nada, eu simplesmente vou sair fazendo as coisas sem me preocupar com amanhã? Não. Isso se chama imprudência, isso não se chama falta de medo. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Existe uma diferença entre você ter medo e você ser um medroso. Medroso é aquela pessoa que a sua vida é baseada no medo. Ter medo, como eu já disse, por isso eu citei os estudos, todo mundo tem. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor. Você percebe como a palavra de Deus está conectada? A pessoa que vive o medroso, aquele que tem a sua vida baseada no medo, esse não está cheio do Espírito Santo, que nos enche com o quê? Com o poder e com o amor. O mesmo amor de 1 João 4. Mas esse mesmo Espírito que nos enche de amor, ele nos torna prudentes. Então, você não ter medo não é... Você não ser um medroso não é você não ter medo, mas é você ser prudente. Mateus, o que é ser prudente? Qual que é a diferença de você ser um medroso e um prudente? É que o medroso, ele faz do medo o seu norteador. O medo é o que norteia as suas decisões, as decisões que você vai tomar na sua vida. O prudente, ele usa o medo como um aliado. Ele não deixa o medo paralisá-lo, mas ele também não sai fazendo as coisas sem medir as consequências. O medo foi algo que o próprio Deus coloca em nós, o sentimento medo, para que a gente seja prudente, para que a gente não saia fazendo coisas, tomando risco. Eu não vou sair correndo completamente desarmado numa savana africana com um monte de leão. Isso não tem a ver com não ter medo, isso tem a ver com ser imprudente. Mas assim como Davi, quando tinha que enfrentar um leão, ele não dava o passo para trás, ele não recuava. Sentiu a diferença? Então a prudência são pessoas, ser prudente é tornar o medo o seu aliado, para que você não faça coisas que não têm menor sentido. Mas também não é viver com medo. Você toma atitude com prudência, mas você toma atitude. Você não deixa o medo ser seu norteador. Você deixa o medo ser o seu aliado. Então essa é a diferença daqueles que recebem o Espírito de Deus, que enche de amor e nos torna prudentes. Então é isso. É isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que esse vídeo tenha te ensinado na prática. Mateus, então como eu venço o medo? Sem precisar ficar fazendo terapia. Entra no teu quarto. Pede para Deus te encher dessas 3 coisas. Deus, eu quero ouvir as promessas que o Senhor tem para mim.
eu confio no Senhor e eu quero ser cheio do teu amor. Quando você faz essas três coisas, eu estou falando por mim, e isso é algo que eu vivo na minha vida, é isso que eu pratico na minha vida. Quando você faz essas três coisas, Deus se move. E aí você não vive uma vida baseada no medo, mas você tem a capacidade de superar cada um deles. Você não vai ser daqueles que vive preso numa cadeia psicológica de medo, das quais 97% desses medos não vão trazer dano nenhum para você ou vão ser totalmente superáveis. E assim você vai conseguir viver tudo aquilo que você tem para viver na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, na sua carreira. Amém? Então é isso. Era essa mensagem que eu queria trazer para você nesse vídeo, nesse episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.